Olá! Bem, o vídeo que será apresentado aqui agora será comentado por mim, Larissa Oliveira, e pela minha dupla Aurilânia Rodrigues. Nós somos alunas do curso de Redes do IFRN e, bem, o tema escolhido pelo meu grupo foi o RFID, Identificação por Radiofrequência. E para melhor vocês entenderem um pouco sobre esse tema, nós vamos falar um pouco sobre a sua história, sobre o que é o RFID, a sua tecnologia, comunicação, os protocolos padronizados mais utilizados, quais os riscos, segurança, privacidade, as suas aplicações e qual será o seu futuro. Bem, com o avanço do desenvolvimento tecnológico, foi possível fazer uso disso para acelerar processos de produção e automação de diversas áreas. E se tratando desse contexto, nós podemos introduzir a tecnologia do RFID, que mesmo com seu tempo longo de existência, a sua utilização só se tornou possível recentemente, graças aos investimentos e pesquisas que foram feitas nessa área, que conseguiram baratear o seu custo e padronizar melhor o seu funcionamento. Apesar do seu uso poder tornar os processos mais seguros, a sua própria vantagem pode ser também a sua desvantagem, devido a essa tecnologia possibilitar também invasão de privacidade, espionagem. Ou seja, essa tecnologia ela deve ser trabalhada com cuidado e com o intuito apenas de facilitar o nosso dia a dia. A base teórica física para o funcionamento do RFID data do final do século XIX, quando Michael Faraday e James Clerk Maxwell e outros conseguiram encontrar fórmulas para melhor prever o comportamento de ondas eletromagnéticas. Com isso, começou-se a buscar a aplicação dessas recém-criadas leis em comunicação por rádio e radar. A primeira ideia de transmissão de potência elétrica sem fio foi concebida pelo famoso físico Nikola Tesla. Ele, com generoso patrocínio, realizou diversos experimentos visando o envio de energia elétrica pelo ar. Ainda nessa época, o Henrik Hertz demonstrou a propagação de ondas eletromagnéticas e sua possível detecção. Entretanto, não existia na época geradores capazes de produzir ondas de comprimento pequeno o suficiente para botar em prática esses conhecimentos. O primeiro uso de dispositivos com funções semelhantes às do RFID atual encontra-se na Segunda Guerra Mundial. Na década de 1940, tanto os aliados quanto os países do eixo usavam um radar inventado em 1935 por Robert Alexander Watt, que era para detectar a aproximação de aviões. O problema residia na identificação desses aviões, pois não era possível saber se quem chegava era inimigo ou aliado. Os alemães encontraram como saída movimentar os aviões de forma que o sinal refletido por eles chegasse ao radar de uma forma diferente do usual. Já os britânicos desenvolveram um sistema de identificação chamado de IFF, Identify Friend or Foe. Colocava-se em cada aeronave um transmissor que, ao receber um sinal das estações de radar, enviava outro sinal identificando-o como aliado. Durante as 2 décadas seguintes, houve pesquisas nessa área mostrando que a frequência de rádio poderia ser usada para identificação remota. Mesmo assim, existiam muitos empecilhos para a adoção em larga escala de qualquer tipo de sistema RFID, devido ao seu alto preço e à grande falta de regras e padrões. A partir de 1980, especialmente por investimentos do governo americano, esse tipo de dispositivo ganhou algumas novas aplicações. No início da década de 90, foi desenvolvido pela IBM um sistema de RFID de UHF, que oferecia maior alcance de leitura e maior velocidade de troca de dados, mas a tecnologia ainda era cara e faltavam padrões abertos e internacionais que facilitassem seu desenvolvimento. Para resolver esses problemas, agências reguladoras como a Organização Internacional de Padrões, a ISO, começaram a criar diretrizes para o futuro do RFID. Em 1999, fundou-se no MIT, com a ajuda das instituições que regulavam códigos de barras na América do Norte e na Europa, o Auto ID Center, Centro de Identificação Automática. Lá se idealizou uma nova possibilidade para as etiquetas do RFID. Com o grande desenvolvimento da internet, elas poderiam conter somente um número serial através do qual seus dados guardados em bancos de informação
informação seriam encontrados, e isso possibilitou uma significativa queda de preço na produção das etiquetas. Ao longo de alguns anos, com o apoio crescente de diferentes companhias, fundaram-se laboratórios ao redor do mundo. O centro desenvolveu protocolos, o Código Eletrônico de Produto, o EPC, e uma arquitetura de rede para acesso de dados na internet. Em 2003, surgiu o EPC Global para comercializar a tecnologia EPC. O uso do RFID ganhou força mundial com sua adoção por gigantes de produção e vendas como a Procter e Gamble, Target e Walmart, e a Gillette. Atualmente, as principais dificuldades encontradas para a aplicação do uso do sistema RFID UHF são a alta absorção de ondas nessa frequência por líquidos e seu comportamento altamente reflexivo em metais, aliado à impossibilidade de ultrapassar barreiras físicas. A tecnologia de RFID é um termo genérico representando as tecnologias que utilizam a frequência de rádio para capturas de dados. Dentro disso, existem diversos métodos de identificação, mas o mais comum é armazenar um número de série que identifica um objeto, ou uma pessoa, ou outra informação em um microchip. Essa tecnologia ela veio também para complementar a tecnologia de código de barras, bastante difundida no mundo. E, além disso, sua utilização não é simplesmente para substituir o código de barras, mas ela também é uma tecnologia de transformação que pode ajudar a reduzir desperdício, a limitar roubos, a gerir inventários, simplificar a logística e, consequentemente, aumentar a produtividade. E uma das maiores vantagens dos sistemas baseados em RFID é o fato de permitir a codificação em ambientes hostis e em produtos onde o uso de código de barras ele não é eficaz. Tecnologia. Um sistema de RFID usa comunicação de rádio para identificar pessoas e objetos de forma única. Para isso, ele possui três componentes principais. Etiqueta, tag, também chamado transponder. É um chip semicondutor, uma antena e, em alguns casos, uma bateria. 2. O leitor, composto por uma antena, modo eletrônico de frequência de rádio e modo eletrônico de controle. 3. O controlador em geral, um computador, uma base de trabalho que tem um banco de dados e roda software de controle. Através de ondas de rádio, quando um objeto com etiqueta entra na área de leitura do leitor, o leitor pede que a etiqueta envie informações nela contida. Após receber essa informação, o leitor repassa para o controlador através de diversos tipos de rede. O software que realiza a interface entre leitor e etiqueta se chama middleware. Com isso, o controlador pode realizar diversos tipos de ações, entre elas simplesmente capturar o objeto ou de redirecioná-lo para onde quiser. O leitor pode se comunicar com diversas etiquetas até 1000 por segundo e vários leitores podem se ligar ao mesmo controlador. Para tentar adaptar a tecnologia a diferentes situações e ambientes, há dois principais tipos de sistema. Sistemas ativos. As etiquetas possuem sua própria fonte de energia. Essa característica lhes permite enviar sinais maiores distâncias, costumam ter um alcance entre 20 e 100 metros, além de possibilitar o uso de leitores menos potentes, por isso costumam ser empregados em cargas e pacotes grandes. Em geral, transmitem na sequência 455 MHz, 2.45 GHz ou 5.8 GHz. Algumas vezes possuem sensores ligados a si, podendo assim enviar informações sobre o estado do objeto no momento em que são perguntadas. Por outro lado, elas se tornam maiores e mais caras, dividindo-se em dois tipos. Transponders, a etiqueta só envia sinais quando recebe o sinal de um leitor, ou seja, quando está em uma área de leitura, tornando-se mais econômica. Beacons, a etiqueta é programada para enviar sinais periodicamente ou em certas situações especiais, muito usada em sistemas de monitoramento de posição em tempo real ou para alertar mudanças no ambiente em que a etiqueta está inserida. Sistemas passivos. As etiquetas usam energia do sinal emitido pelo leitor para enviar sua informação. Dessa forma, são menores e muito mais baratas, chegando a custar apenas 20 centavos, e não precisam de manutenção. O mais o sinal tem menor alcance. Suas características de funcionamento dependem da frequência em que trabalham. Baixa frequência. Usam frequência 124 kHz até 135 kHz, devido ao seu comprimento de onda,
conseguem penetrar paredes não metálicas, tornando-se ideal quando a etiqueta fica dentro de uma caixa ou perto da água. Para usar a energia enviada pelo leitor, as etiquetas usam inductive coupling. O leitor gera através de uma bobina um campo magnético que, ao passar pela bobina da etiqueta, induz uma corrente. Essa corrente passa pelo circuito da etiqueta, que então altera a carga elétrica sobre a sua própria bobina. Isso gera uma mudança no campo magnético, que é sentida e interpretada pelo leitor. Para que haja o campo, é necessário que as duas bobinas estejam relativamente perto, limitando o alcance de leitura desse sistema de aproximadamente 30 centímetros. Alta frequência. Usam frequência em torno de 13,56 MHz. A diminuição no comprimento de onda faz com que os sinais sejam mais facilmente refletidos por superfícies em vez de atravessá-las. Sistemas nessa faixa também funcionam graças ao inductive coupling, mas também têm campo de leitura um pouco maior, alcançando até 1 metro. Frequência ultra alta. Opera tipicamente a partir de 860 MHz até 960 MHz, mas também em sistemas que usam frequências nas faixas de gigahertz. Não funcionam bem perto de metais ou água, pois seus sinais são refletidos ou absorvidos, respectivamente. Sua principal característica é funcionar através do propagation coupling. O leitor envia energia eletromagnética na forma de ondas de rádio e a etiqueta absorve. Um circuito usa energia reunida para mudar a carga elétrica sobre a antena da etiqueta e refletir um sinal alterado que será devidamente interpretado pelo leitor. Essa técnica se chama backscatter. A alteração pode ser feita por modulação de amplitude, fase ou frequência. Com esse tipo de sistema consegue alcançar superior a 3 metros. Tipos de etiqueta. As etiquetas podem ser divididas dependendo do seu tipo de memória. Read-only permite apenas a leitura dos dados gravados inicialmente, em geral, pelo próprio fabricante e costuma conter pouca informação. Read-write. Os dados armazenados nessas etiquetas podem ser apagados e alterados com facilidade. Assim, ela pode funcionar como uma pequena base de dados móvel. Essa sua característica lhe rendeu o nome de etiqueta inteligente Smart Tag. Um tipo em especial de etiqueta RW, a WORM, que permite a escrita de dados somente uma vez. O estabelecimento da comunicação entre as etiquetas e os leitores em RFID se dá através da utilização de protocolos, que são os mesmos responsáveis por coordenar o fluxo de informação entre os dois elementos dos sistemas, pois utilizam-se um conjunto de regras. E define-se uma interface aérea de comunicação onde o sinal será transmitido, especificando qual o tipo de modulação e qual será o tratamento dado às inevitáveis colisões causadas pela interferência dos sinais, com frequências parecidas, gerados simultaneamente por diferentes etiquetas em resposta ao questionamento do leitor. Como a evolução do RFID durante o século XX foi lenta, sistemas foram desenvolvidos separadamente e com arquiteturas proprietárias por cada fabricante, que muitas vezes utilizava-se de uma tecnologia para uma atividade específica, o que acabava restringindo a sua aplicação apenas àquela atividade. E ainda pior, as arquiteturas proprietárias, onde cada tipo de sistema obedecia às exigências do seu próprio fabricante, sem que outras empresas ou companhias tivessem acesso a essa tecnologia. Dentro dessa perspectiva, nota-se que é evidente a necessidade de uma padronização dos sistemas utilizados em RFID. E existem hoje duas principais organizações que vêm tentando estabelecer uma padronização, que é a ISO/IEC e a EPC Global. A criação de um padrão diminuiu bastante o custo devido à maior compatibilidade entre os diferentes tipos de sistemas, facilitando sua implementação. A ISO e a IEC se juntaram em um subcomitê para estabelecer normas em sistemas de RFID. E essas normas se dividem para diferentes tipos de aplicações da tecnologia e para diferentes frequências de operações de sistema passivos. Não existe muito padrões para sistemas de RFID de baixa frequência, porque eles estão geralmente em ambientes facilmente controláveis, o que acaba não demandando uma grande interoperabilidade.
No entanto, as aplicações como rastreamento animal, por exemplo, há uma necessidade de certa padronização, e foi por isso que foi criado algumas normas, como a ISO 11.784 e a ISO 11.785. E como para cartões de identificação e dispositivos relacionados funcionando a alta frequência, são utilizadas atualmente as seguintes normas, como a ISO 10.536, a 14.443 e a 15.693. Nos sistemas de RFID mais utilizados atualmente, temos a ADC e as tecnologias de gestão que são largamente aplicadas em cadeias de abastecimento. Foram criadas normas para todas as frequências de operação, desde os sistemas de baixa frequência até sistemas que operam como em microondas. E vale destacar também, dentre as normas criadas, a ISO 18000 é dividida em 7 partes e especifica as frequências utilizadas nas interfaces aéreas de comunicação. E vão desde frequência abaixo de 125 kHz até a última parte, que é a frequência de 433 MHz. O EPC Global, ela é uma organização que não tem fim lucrativo e que ela visa a padronização do sistema RFID através da criação do EPC, que é o código eletrônico do produto, e ele vai ser único para cada objeto, e também da criação do que se chama o EPC Network, que funciona como se fosse a internet de objetos. Cada empresa ela terá o servidor PML, linguagem de marcação de produto, regido pelo servidor ONS, servidor de nome de objeto, onde nomeiam cada objeto. E fazendo uma analogia disso para a internet comum, a PML seria tipo o servidor web e a ONS seria o próprio DNS. E assim, dessa forma, se tem um inventário completo de cada produto, sem ter necessidade nenhuma da intervenção humana no sistema. E o EPC, ele é composto por 96 bits, onde os 8 primeiros são o cabeçalho, os outros 28 seguintes especificam o fabricante, os próximos 24 bits revelam qual é o tipo do objeto e os últimos 36 indicará qual é o número da série daquele objeto especificado. A EPC Global, ela criou padrões para suas etiquetas e esses padrões eles variam da classe 0 até a classe 5, onde as classes 0 e 1 são etiquetas passivas de apenas leitura, a classe 2 é composta de etiquetas passivas de leitura e escrita com maior funcionalidade, a classe 3 são etiquetas semi-passivas com algum tipo de fonte de alimentação, a classe 4 são etiquetas ativas com funções similares à das classe 3, porém também possui a capacidade de se comunicar com outras etiquetas da mesma classe, e a classe 5, que são etiquetas ativas de leitura que têm funcionalidades similares às da classe 4, mas também possui a capacidade de energizar etiquetas da classe 1 e 2 e estabelecer a comunicação passiva com as etiquetas da classe 3. As etiquetas mais utilizadas, ou seja, as que são aplicadas pelas indústrias, as escolhidas são as mais simples e, portanto, as mais baratas, que é a EPC classe 1. Porém, esse tipo de etiqueta não se mostra mais tão eficiente no que diz respeito à capacidade de armazenamento de informação que o código de barras. E é por isso que foi preciso contornar essa situação e fazer com que o RFID se tornasse mais eficiente. E assim criou-se o EPC Classe 1 Geração 2, que tem maior capacidade de armazenamento e mais funcionalidades, o que motivou uma maior adoção por empresas que já utilizavam o RFID, como a Walmart. E o sucesso dessa segunda geração fez com que a ISO reconhecesse a EPC Classe 1 Geração 2 como padrão internacional. E esse tipo de etiqueta funciona na grande maioria das vezes nas frequências ultra altas. Protocolos padronizados mais utilizados, baseado em algoritmo tipo AVRE. Um exemplo desse tipo de algoritmo utilizado atualmente é o protocolo anti-colisão B-Tree, usado nos padrões ISO 18006B. Este protocolo funciona utilizando uma transmissão em blocos lote e selecionando um valor aleatório para decidir quais etiquetas irão transmitir seu código de identificação para o leitor. Apenas um bloco é permitido para a transmissão, o bloco de valor 0. Ocorrerão colisões se mais de uma etiqueta contiver valor 0. Caso isso aconteça,
Essas etiquetas deverão escolher aleatoriamente entre 0 e 1. As outras, as que não continham o bloco 0 no início, incrementam o valor de seus blocos. As etiquetas que escolheram aleatoriamente o valor 0 continuarão colidindo e as que escolheram 1 têm seu valor incrementado e por isso não envio mais sinais. O processo é repetido até que exista apenas uma etiqueta com valor 0. Quando isso ocorre, as duas etiquetas, então, podem ter seus valores decrementados. É possível calcular que o número de interações necessárias para identificar uma etiqueta em meio a outras é n-1, dado por L igual a log de 2n mais 1. Ou seja, para identificar uma única etiqueta em uma amostra de 64 etiquetas, são necessárias 7 interações. Baseado no compartilhamento do canal de comunicação, o algoritmo Aloha. Dois exemplos desse algoritmo anti-colisão são o Aloha FTS, Fast Slot Mode, utilizado em padrões ISO 18006A, e o Random Slot. Algoritmo Q, utilizado os padrões ISO 18006C, EPC, C.1, G.2, são equivalentes. O funcionamento do algoritmo Q também é baseado na geração de um número aleatório para um bloco, que terá o valor armazenado em cada uma das etiquetas presentes na leitura. O valor dos blocos decrementados seguindo as instruções do valor, até que uma etiqueta contenha um bloco de valor 0 e então possa enviar seu sinal de identificação para o leitor. A grande diferença entre esses outros algoritmos Aloha é que o Random Slot permite que as etiquetas funcionem na presença de múltiplos leitores. Isso ocorre devido à criação de seções. A etiqueta será configurada para pertencer a uma delas e cada leitor será configurado para varrer cada uma das seções. O processo de identificação da etiqueta acontece em 3 camadas. A camada de seleção, na qual é selecionado um conjunto de etiquetas para inventário, e acesso. O inventário, no qual o leitor faz um pedido de leitura para identificar uma das 4 seções para a inicialização, e a camada de acesso em si, que consiste na leitura e escrita da etiqueta. O algoritmo escolhe determinadas etiquetas para participarem do processo de identificação. Essas etiquetas devem escolher aleatoriamente um valor para seus blocos slot entre 0 e 2n-1. E a etiqueta que escolher o valor 0 para seu bloco irá começar a transmissão de dados com o leitor. Assumindo o caso mais simples em que somente uma etiqueta responde ao algoritmo, podemos analisar 1. A etiqueta envia o valor aleatório de 6 bits para o leitor. 2. O leitor confirma com A que retorna a mesma sequência de 16 bits. 3. A etiqueta, enfim, envia seus dados identificadores. 4. O leitor manda um sinal de volta, deixando a etiqueta identificadora novamente pronta para ser lida e decrementada em unidade de valor do bloco de todas as outras. 5. A próxima etiqueta que atingir o valor 0 inicia o processo desde o passo 1. Este algoritmo possui uma performance de 36,8%. Aplicações. Graças ao barateamento do custo de componentes, se deu diversas aplicações do RFID e dentre as principais aplicações estão: logística, compreende vários processos como transporte, manuseio e estocagem de mercadoria. O RFID atua nesse setor, ajudando a evitar desperdícios, aumentando a eficiência dos processos e principalmente reduzindo custos, o que proporciona à empresa uma maior satisfação do consumidor. Auxilia no recebimento e envio de produtos, bem como no transporte, separação e estocagem, pois garante um levantamento preciso e em tempo real dos produtos, proporcionando dessa forma um maior controle de qualidade na produção. Automóveis. Pode ser usado na construção de sistemas anti-furto para carros, sendo ativado na ignição, de forma que, se o código não for o presente na chave original, há o travamento de portas ou até mesmo o impedimento do fluxo de combustível no veículo. Também pode ser utilizado para dar ao motorista informações sobre parâmetros do carro, como, por exemplo, a pressão interna dos pneus, através de um microchip com uma antena que envia essas informações ao painel, sem a necessidade de fios. Ainda nesse quesito automóvel, pode ser utilizado na cobrança automática de pedágio através da colocação de um microchip RFID no para-brisa do veículo.
Sim, uma antena envia um sinal de rádio que será refletido pelo dispositivo de forma a indicar o seu código único à central, que liberará a passagem do mesmo, evitando o surgimento de novas filas. Saúde. Pode ser utilizada a identificação de passageiros. É colocado um dispositivo RFID sobre a pele do paciente e esse dispositivo é capaz de obter informações como o grupo sanguíneo, detalhes da condição médica do paciente identificado. Os dados, nesse caso, não são armazenados no dispositivo, mas sim numa base de dados que liga o código de cada dispositivo com os dados do paciente. Assim, com o envio de uma nova situação do paciente, atualiza-se a base. Segurança em portos e aeroportos. Os dispositivos RFID também ganharam espaço nesse setor de aviação, pois permitem a identificação de bagagens, auxiliando na localização e no transporte através da implantação de etiquetas nas malas dos passageiros. De maneira semelhante, é possível a identificação de bagagens, contêineres e outras coisas transportadas em navios, através da utilização do sistema de RFID em portos. Sistema de pagamento via wireless. Neste caso, o RFID possibilita, através da colocação de uma etiqueta identificadora em cartões de crédito, smart cards ou até mesmo em celulares, a liberação direta de transição bancária numa compra em uma loja ou supermercado, por exemplo. Esse tipo de tecnologia permite a redução tão desejada de filas. No entanto, para que seja confiável e seguro, é necessário que esteja aliado ao sistema de biometria, evitando assim as fraudes e falsificações. Identificação animal. Neste caso, através do uso do RFID, é possível identificar diversos tipos de animais, com o intuito de obter um maior controle sobre suas características, coletando informações que ajudam no controle biológico de espécies, ou até mesmo evitando uma sobredosagem do animal em caso de necessidade médica. Por exemplo, atualmente, a maior aplicação do RFID vem sendo na área de supply chain, cadeias de mantimento, para que as empresas tenham um maior controle sobre a sua mercadoria, desde a fabricação, transporte e até estocagem, permitindo que essas empresas otimizem seus processos de produção e possam, dessa maneira, aumentar seus lucros. Para que as empresas possam implementar o RFID de forma segura, é necessário tomar conhecimento dos riscos e desenvolver formas de combater possíveis ameaças ao desenvolvimento dessa tecnologia. E dentre elas, eu irei destacar aqui três: o risco no processo dos negócios, risco na inteligência dos negócios e riscos exteriores. O risco no processo dos negócios são todas as ameaças que podem provocar falhas parciais ou completas no sistema RFID, como uma perda de conexão entre o sistema RFID e o banco de dados do computador central, um vírus que ataca a middleware desabilitando uma funcionalidade importante, ou uma frequência de rádio que interfira no processo de leitura ou reflexão por parte das etiquetas, são alguns dos tipos possíveis que poderiam levar a uma falha no sistema. Além também de como remoção acidental ou intencional de uma etiqueta e a sua clonagem, influenciando assim de forma negativa nos objetivos de processo de negócios de uma determinada companhia. Já em risco da inteligência dos negócios, pode-se acontecer o que chamamos de espionagem industrial. Isso pode ocorrer porque os adversários podem interceptar o fluxo de mensagem entre leitores e etiquetas, e assim vão adquirir sem autorização informações importantes sobre empresas concorrentes, como operações, estratégias de negócios ou até mesmo sobre o crescimento da movimentação da companhia concorrente. Já em riscos exteriores, pode-se haver dois tipos de risco externo, que é um relacionado ao subsistema RFID, como etiqueta, leitor e operações sem fio, e o outro relacionado ao subsistema empresarial, como computadores e software. Os riscos externos em um subsistema RFID se devem principalmente às consequências da irradiação eletromagnética servindo de ignição de materiais combustíveis ou explosivos. Além disso, as ondas eletromagnéticas podem ainda refletir, interferir ou ressonar em diversos objetos, resultando em inesperados sinais, e assim, consequentemente, em uma resposta incorreta do sistema.
Já em relação aos riscos externos para o subsistema empresarial, é possível destacar formas de ataque que agem em pontos de fraqueza ou até mesmo em falhas de configuração do sistema RFID, para obter acesso e atacar outros sistemas ligados a ele, promovendo assim a negação do serviço. Por exemplo, uma vez que a rede é comprometida, ela perde-se a confiabilidade, a integridade e a disponibilidade. Se tratando da segurança do RFID, existem diversos controles de segurança que são usados para melhor lidar com os riscos oferecidos pela sua implementação. E os controles de segurança, eles são sempre diferentes a depender do ambiente e podem ser classificados em até 3 grupos. O primeiro seria o gerenciamento de controle, que está relacionado à supervisão do sistema como um todo. E existem diversas ações de gerenciamento de controle, sendo uma das principais delas a minimização dos dados sensitivos armazenados nas etiquetas, que funciona fazendo das etiquetas apenas um identificador, eliminando de sua memória os dados que serão armazenados em uma central informatizada, onde esse fato impossibilitaria adversários de conseguir informações sigilosas através do escaneamento de uma etiqueta ou a interceptação de uma comunicação entre etiqueta e leitor. O segundo seria o controle operacional, que ele envolve todas as ações diárias realizadas por administradores e usuários que mantêm a segurança do RFID. E dessas ações, nós podemos destacar o controle de acesso físico de pessoas autorizadas ao local, a criação de identificadores em formato não revelado e o descarte das etiquetas depois do uso. Para o controle ao acesso físico, as etiquetas podem ser desabilitadas de 3 formas, sendo elas a destruição física da etiqueta, a aplicação de uma onda eletromagnética de alta intensidade que destrói a eletrônica e a desativação através de comandos. Todas essas formas de desativação têm por objetivo evitar que, após a utilização de uma etiqueta, essa possa ser reutilizada de forma a produzir riscos tanto para o indivíduo quanto para a empresa que possui o sistema RFID. E a destruição ou desativação elimina a possibilidade de target e de rastreamento de pessoas, além de impedir o acesso de dados armazenados na memória das etiquetas, o que possibilitaria a espionagem industrial. E já para os formatos do identificador não revelado, as etiquetas podem ser identificadas com formatos que não apresentam nenhuma informação sobre o produto a qual a etiqueta se refere, ou sobre a empresa que utiliza o sistema RFID. Essas informações podem ser transformadas em código serial ou a atribuição dos identificadores podem ser aleatórios. Aplicando essa técnica de decodificar o identificador, caso um adversário leia o conteúdo de uma etiqueta, impede-se que as informações sobre o fabricante ou distribuidor do produto sejam identificadas, e desse jeito ele evita o risco na inteligência dos negócios. Já sobre o controle técnico, basicamente ele consiste em implementar a tecnologia para restringir e controlar as ações que acontecem dentro do sistema RFID. E esse tipo de controle ele apresenta como enfoque a segurança de subsistemas RFID, sendo necessário, dentre outros motivos, para proteger a transmissão de dados e operações, além de assegurar a comunicação entre leitor e etiqueta e assegurar seus dados armazenados. E dentre essas ações, nós podemos destacar 3. A primeira seria a autenticação e integridade dos dados, que apresenta técnicas de autenticação utilizando senhas e o HMAC. A autenticação por senha, ela consiste na restrição a comandos protegidos, a fim de evitar a execução de tarefas no sistema RFID por pessoas que não são autorizadas, fato que impossibilita, dentre outros, a leitura ou escrita de etiquetas sem a devida autorização, além da clonagem. Já o HMAC consiste em uma forma de autenticação mais segura, visto que possui um algoritmo de codificação hash, que em conjunto com uma senha proporciona um procedimento de autenticidade mútua, além da característica principal do HMAC de não transmitir dados secretos pelo ar. Outra finalidade dele é manter a integridade do serviço nas operações, ou seja, não será possível modificar os conteúdos durante uma transmissão sem que os leitores percebam essa modificação. Desta maneira, espera-se que seja minimizada a probabilidade de que os dados das etiquetas sejam usados sem autorização. E a segunda seria a blindagem eletromagnética, que ela consiste em cercar uma área com material que blinda ondas eletromagnéticas de forma que os sinais enviados e recebidos entre etiqueta e leitor não interfiram com outras ondas eletromagnéticas de outros sistemas.
Além disso, blindar produtos impede que as etiquetas sejam lidas por adversário, bem como a blindagem de containers que anula a possibilidade de leitura das etiquetas durante o transporte dos produtos. As paredes e o piso também elas podem ser blindadas para poder confinar as ondas de rádio em um determinado ambiente e assim aumentar a segurança. Essa aplicação ela vai limitar a ação do adversário tentando interceptar sinais ou leitores tentando adquirir informações do RFID sem autorização, fato importante para reduzir os riscos de segurança. E o terceiro seria a desativação temporária das etiquetas, onde a possibilidade de desativação temporária das etiquetas em momentos que seriam oportunos, ela consiste em uma importantíssima aplicação. E algumas etiquetas elas podem ser desativadas pela execução de comandos ou através de baterias que, ao serem desconectadas, desabilitam as funcionalidades das etiquetas. E é dessa maneira que poderia estar ativa em uma determinada área do sistema RFID e ser desativada ao deslocá-la para outra região em que não há necessidade de suas funcionalidades estarem ativas, mantendo em segurança o acesso à memória da etiqueta. E o quarto é o tag polling, que como os ambientes onde são aplicados o RFID, eles exigem uma contínua obtenção de informações sobre a presença das etiquetas e o seu estado, pode ser possível dessa maneira observar sobre falhas do sistema, roubo de itens ou condições incomuns das etiquetas, possibilitando a resolução desses problemas de forma proativa, já que são requeridos continuamente. Privacidade. Os riscos relacionados à privacidade ocorrem de forma a prejudicar principalmente os indivíduos que apresentam de alguma maneira etiquetas identificadoras do seu cotidiano. Esta perspectiva individual está relacionada à possibilidade de serem reveladas informações de cunho pessoal e que esse conteúdo possa ser manipulado de forma a prejudicar o indivíduo detentor da etiqueta. Um exemplo disto é a possibilidade de empresas usarem em benefício próprio informações pessoais obtidas através da tecnologia RFID, compartilhando-as entre outras empresas, além de poder direcionar campanhas de marketing a partir dos itens etiquetados pertencentes ao indivíduo, fato que violaria os direitos de privacidade do consumidor. Além disso, deve-se levar em consideração que, com a ação dos leitores, uma pessoa que queira comprar um produto sem revelar sua identidade pode ter sua identidade revelada, mesmo sem sua autorização. Caso o comprador esteja levando consigo alguma etiqueta que contém informações pessoais, o lojista poderá usar o leitor indevidamente para obter informações sobre a identidade do consumidor. É possível ainda definir a hora e a localização de uma pessoa relacionando o item que apresente uma etiqueta e tenha sido comprado. O processo é conhecido como rastreamento de pessoas. Desta maneira, se a etiqueta não for desativada após a compra, o vendedor ou qualquer outra pessoa poderia revelar a posição do indivíduo que executou a compra sem a sua permissão, apenas efetuando a leitura do item comprado ou a leitura de algum cartão de crédito com tecnologia RFID pertencente ao indivíduo. Para solucionar ou minimizar os problemas relacionados à privacidade do consumidor, é possível empregar as formas de controle já citadas, dentre as quais podemos destacar a eliminação segura das etiquetas, formatos do identificador não revelados, blindagem eletromagnética e desativação temporária das etiquetas, dentre outras. E para se falar do futuro do RFID, que é uma das tecnologias que está em uma crescente ascensão no cenário mundial, e os varejistas, que são um dos setores mais beneficiados com o advento dessa expansão, nós podemos destacar aqui 4 futuras aplicações, onde a primeira seria a devolução de mercadorias, onde os consumidores eles poderão fazer a devolução dos produtos sem apresentação do recibo, e a etiqueta identificadora do produto poderá oferecer os dados necessários para que o lojista acesse o sistema central, requerendo assim as informações sobre a hora da compra, o preço do produto, além dos dados sobre o cartão de crédito, se assim for necessário. Além disso, o RFID ele possibilita a distribuidora de produtos manter informada se um lote de produtos tenha sido retornado pelos consumidores, pois apresentava defeito, e o varejista poderá também identificar a fábrica de origem através de sistemas do RFID.
A segunda aplicação seria aplicações inteligentes, como a máquina de lavar, que ela poderá escolher automaticamente um modo de lavagem para cada tipo de roupa, obtendo a informação a partir da etiqueta dos itens que serão lavados. Poderá também ser criada uma geladeira inteligente, que ela irá informar quais os produtos estão faltando e criar dessa forma uma lista de compras automaticamente. E o guarda-roupa também pode informar quais as roupas disponíveis e quais estão fora para lavagem, escaneando os itens e transmitindo as informações para um computador central. A terceira aplicação é o supermercado do futuro, onde o consumidor poderá comprar os produtos em um supermercado simplesmente andando em direção à saída sem a necessidade de esperar em filas para pagar. Ao carregar os produtos consigo e sair do supermercado, o recibo será gerado através das etiquetas e a leitura irá enviar as informações através da internet ao seu banco, debitando o preço total da conta automaticamente. E o quarto é o RFID habilitado em celulares. Com o RFID nos celulares, será possível fazer uma reserva apenas aproximando o celular de um pôster de propaganda, por exemplo. E, além disso, outras tarefas serão simplificadas como a compra de tickets ou reservas de quarto de hotel, que serão executadas sem a necessidade de contatar o estabelecimento ou o serviço. Operações estas cobradas do cartão de crédito utilizando informações de conta armazenadas no celular. Além disso, será possível escanear um pôster comercial como celular e se conectar automaticamente à internet para obter mais informações sobre o produto ou serviço, além de obter as cotações de preços. Iremos apresentar agora um vídeo simples e bem explicativo de como seria aplicado o sistema RFID dentro de uma empresa. Essa é Maria. Maria tem uma pequena loja de roupas com duas funcionárias, Regina e Luísa. Sua loja está tendo um grande aumento na sua clientela e, com isso, sua popularidade. Com o aumento da clientela, Maria começou a perceber o grande fluxo em seu estoque e também começou a sentir grande dificuldade em atender todos seus clientes adequadamente. Maria precisava inovar na forma de administrar sua empresa e, com a necessidade de uma grande ideia, Maria conhece o RFID. Com o RFID, Maria percebeu que resolveria seus problemas e decidiu implantar a tecnologia. Agora, Maria conta rapidamente todo o seu estoque em minutos, o que antes levaria o dia inteiro. Regina, que trabalha no caixa, antigamente registrava a venda lendo peça por peça. Agora, todas as peças são lidas de uma vez, o que diminuiu a fila do caixa. A loja de Maria está mais segura. Agora, caso um produto saia da loja sem venda, um alerta será exibido no caixa junto com a foto da pessoa e do produto. Luísa, que atende os clientes, agora tem uma loja mais organizada e consegue encontrar os produtos rapidamente. Caso Luísa não encontre uma peça, ela agora possui um recurso para encontrar o produto em qualquer lugar da loja. Quando a cliente entra no provador, um computador mostrará todas as peças que ela escolheu e a sugestão de combinações para cada peça, possibilitando a compra dessa combinação dentro do provador. Essa foi a solução que Maria teve para tornar sua loja bem-sucedida, bem administrada e inovadora usando a tecnologia RFID. Conclusão: essa tecnologia conta com altos investimentos de grandes empresas por possibilitar significantes melhoras em diversos processos produtivos. O estudo avançado nessa área permitirá a criação de padrões internacionais para a fabricação de etiquetas e de protocolos. Além disso, a sua implementação em larga escala proporcionou uma considerável queda de preço. Desde a criação do Auto ID Center em 1999, tem-se como meta de preço necessária para a adoção global do RFID etiqueta de 5 centavos. No entanto, o desafio de seu desenvolvimento evidenciam as dificuldades. Surgem em diversos campos. Problemas abrangem desde a segurança e funcionalidade dos sistemas em si, até a questão de privacidade pessoal e espionagem industrial. Por isso, ainda há necessidade de muitas pesquisas na área para resolver algumas dessas adversidades restantes. Por último, deve-se lembrar que, apesar dos diversos usos futuros vislumbrados
e até tímidos pela população, a tendência é manter a desenvolver as aplicações existentes nas áreas industriais.